Olá, olá, sou o Fábio Almeida, começando aqui mais um episódio do 100 milissegundos. Hoje aqui nosso episódio número 4 e recebendo aqui um convidado super especial, Felipe Montenegro, que é mestre em administração, marketing e vendas pela Universidade Federal de Pernambuco, possui mais de 10 anos de experiência em gestão de marketing em grandes empresas, já está há 5 anos na função de diretor comercial global na Split Second, que é uma empresa especialista em neurociência, neuromarketing, e já atuou em diversas pesquisas neurocientíficas aplicadas aí ao comportamento do consumidor, também dá aula, né, e produz conteúdo para a internet. E o papo hoje aqui a gente vai ser sobre neuromarketing, né? E obrigado pela presença, Felipe, aí, e por ter aceitado o nosso convite, né? Por isso que é bom ter amigo, que eles aceitam o convite nesses inícios de projeto. Nada, eu que agradeço aí a participação. O projeto está nascendo, mas já está nascendo grande. Vamos lá, vamos, Não, vamos tirar sim, dúvida aqui sobre neurociência, falar um pouquinho sobre o que é e o que não é. legal. Vamos E começar. assim, e para a gente começar, cara, assim, acho que a premissa do projeto, né, é justamente discutir essas transformações tecnológicas, né, que a gente está vivendo aí nos últimos 10, na última década. E quando a gente, assim, aí até você, não sei se eu viajei muito no meu link, né, mas assim, eu acho que hoje a gente como consumidor é impactado, né, diariamente por centenas de mensagens de texto, de vídeo, visuais, né, através dos dispositivos móveis que a gente utiliza. E para as marcas é cada vez mais difícil capturar a atenção, né, do consumidor, e aí eu faço esse link com o neuromarketing, né, com a pesquisa, né, como hoje as marcas podem entender melhor, né, o comportamento do consumidor para fazer campanhas melhores ali para atingir esse consumidor. E o termo neuromarketing relativamente é novo, né? Assim, então, para a gente começar o papo depois a gente fluir assim, fala para a gente aí o que é neuromarketing, né? O que é esse conceito? Maravilha, foi até bom a gente sem combinar aqui, apesar de ser gravado, né, as pessoas vão pensar que a gente combinou, mas a gente não combinou, sobre essa história de que para que serve o neuromarketing, que é importantíssimo. Na verdade, o neuromarketing é um termo que une a neurociência, né, aplicada ao comportamento do consumidor, ao marketing. E por que isso é muito importante? Porque como é uma ciência relativamente nova, especialmente no Brasil, a gente está começando a partir para um caminho, às vezes, meio complicado. Por quê? Porque as pessoas estão tentando aprender neuromarketing para enganar os clientes, né? Então, existem várias técnicas de neuromarketing, de neurociência, para você, por exemplo, perceber que o preço é menor do que ele é de fato, para você achar que uma coisa é o que ela realmente não é. E as pessoas, os cursos na internet estão ensinando isso. Estão ensinando a você, por exemplo, coloca uma imagem grande próxima do seu preço que vai dar A uma sensação. ludibriar. É, isso não é neuromarketing. Porque neuromarketing é neurociência mais marketing. E o marketing, em canto nenhum, fala de você enganar seu cliente. Ele fala entenda e atenda. Então, a grande sacada do neuromarketing não é você conseguir técnicas para utilizar, por exemplo, os vieses para você enganar o seu consumidor. É você conseguir entender ele melhor. E aí, no mundo pós-moderno, pós-transformação digital, digamos assim, a gente tem uma audiência difusa, né, absurdamente difusa. A audiência curta, né? A gente estava falando antes de começar aqui sobre os vídeos curtos e tal. É, e aí, o desafio das empresas é como capturar essa atenção. E a resposta é a mesma de 50 anos atrás. Você ter relevância para esse consumidor. E o que o neuromarketing faz para você na base, o que ele deveria ser usado para, como ele deveria ser usado para, era o que é relevante para o meu consumidor. E não assim, eu tenho um preço alto aqui, o meu preço não é o mais baixo, eu sei disso, mas eu vou usar algumas técnicas que eu aprendi aqui para enganar o cérebro, para usar como se fosse um efeito visual lá, enfim, alguma coisa do tipo, para que a pessoa pense que meu preço é Porque mais barato. tem uma. Quando a gente fala de mensagem subliminar, né? Isso na faculdade a gente aprende, né? E teve uma época que isso foi até proibido, né? Nos Estados Unidos de. Dizem, tem linhas que dizem que a mensagem subliminar é uma lenda urbana, né? E assim, e por ser uma disciplina nova, né? Assim, o neuromarketing, acho que cai um pouco nisso do charlatanismo, né? Como é que se combate, assim, você que é um educador disso, está numa empresa séria e tal, né? Como é que se combate isso, essas dúvidas, né? Porque assim, que é isso, assim, a gente já falou até isso em outros episódios, né? Tem maus profissionais de marketing, maus médicos, tudo. Então a gente tem que se defender de uma certa forma. E é difícil, né? Porque hoje nesse ambiente de internet, onde
as pessoas procuram cada vez mais fórmulas prontas, né? Aí vem um cara falando que faça isso que você vai vender 100 vezes mais, ou fique rico aplicando essa técnica, e as pessoas consomem aquilo e só deixa rico o cara que está vendendo. E olhe lá. E olhe lá. Né? Isso é um desafio de todos os profissionais. Eu acho que a educação digital ela democratizou muito a educação em alguns pontos, mas por outro lado, ela deu uma voz mais fácil a esses charlatões. Quando você fala, por exemplo, na educação, não que eu seja contra esse modelo, ao contrário, inclusive a gente tem cursos também digitais. Mas quando você fala do modelo tradicional da educação, por exemplo, de uma faculdade, para ser, em via de regra, para você ser professor de uma faculdade, você tem que ter um certo nível de conhecimento, você tem que ter uma emenda ali por trás do curso, você tem que ter uma avaliação de uma coordenação, até do MEC, enfim. Quando você fala do curso online, qualquer pessoa vai lá, joga numa plataforma dessa de curso e vende o que quiser. E aí eu sempre brinco com essa frase que eu vou falar agora, inclusive tá até no curso que a gente tá gravando, que a gente foi criado numa fórmula do Minha Terra Tem Palmeira, onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Por quê? Pouco importa, a gente quer fórmulas prontas para aplicar. É por isso que as pessoas, 10 em cada 10 palestras que eu vou, as pessoas quando terminam me perguntam, me dá aí 5 dicas de neuromarketing, 4 dicas de vendas, 8 dicas de não sei o quê, 3 pontos. Porque as pessoas querem fórmula pronta, não quer pensar. Então, assim, a resposta para a sua pergunta é meio complexa. É educação, a gente precisa educar. São espaços como esse, são as palestras, são os profissionais sérios que tem muitos no Brasil, inclusive, que vão ajudar a gente a fazer a neurociência como deve ser feita, o neuromarketing como deve ser feito. Agora, já tem alguma regulamentação, algum reconhecimento de curso em cima disso ou ainda não? É uma coisa que ainda é em cima de um estudo. É um estudo sério, né? Que tem, assim, a neurociência, no nosso caso, especificamente da Split Second, a Split Second, para quem não sabe, que está nos assistindo, é uma empresa de pesquisa com bases neurocientíficas. Tudo que a gente aplica na prática para as empresas privadas foram taxados dentro da academia. Universidade de Cambridge. Então, tem estudo acadêmico. Tem um estudo acadêmico por trás. Mas tem muita gente que... Na verdade, assim, eu até nem vejo muito as pessoas pegarem do nada, assim, inventar uma loucura. O que eu acho é que as pessoas, às vezes, pegam um artigo científico, você tem 5 mil artigos científicos. Por exemplo, a gente tem a professora Lisa, que é uma americana, que é uma das maiores nomes sobre emoção no mundo. É a maior estudiosa de emoção, pelo menos que eu tenha consciência, que eu saiba, do mundo inteiro. E aí ela tem um estudo, existem as lendas urbanas falando que o nosso cérebro é capaz de identificar um rosto de raiva, por exemplo, em não sei quantos microsegundos, porque isso não existe. Aí pegaram um artigo que alguém pegou 20 pessoas e ela tem 5 mil artigos, 5 mil, pesquisou em 5 mil e não achou nada disso. Mas aí o cara viu e disse, não, aí ele vira um senso comum. Né? Vira um senso comum que a gente consegue ver isso e não consegue. O nosso cérebro, na verdade, é uma máquina de previsão. Ele está o tempo todo chutando, o famoso chute. A gente não tem esse sistema para identificar precisamente o que é aquilo e o que não. O que acontece? Quando você fala, por exemplo, de um rosto de raiva, eu estou aqui fazendo um cara de raiva. O seu cérebro vai buscar na sua base histórica lá atrás o que é que você sabe sobre esse tipo de fisionomia, e aí geralmente está ligado a uma experiência que você teve que alguém estava com raiva e estava com aquele rosto. Então, ele faz assim, se naquele momento a pessoa que estava com raiva estava fazendo a fisionomia, então agora, se ela está fazendo a mesma fisionomia, ela também está com raiva. Mas isso é uma previsão, é uma máquina de previsão. Ele fica tentando antecipar os passos, antecipar o que vai acontecer. Isso não quer dizer que você está com raiva. Inclusive, essa professora, ela fez vários estudos com fisionomias pedindo para as pessoas adivinharem. E as pessoas não adivinhavam. Não adivinhavam. Então, assim, outra lenda urbana. Então, assim, tem várias que geralmente são pessoas que... são pessoas, vamos chamar assim, do Telecurso 2000, que lê 2 frases, lê uma página de livro e já se vende como neuromarketing. E é um pouco da era que a gente está vivendo, né? Das pessoas só lerem o título, né? Ou para você capturar, para você ter um clique na internet, você tem que ter um título chamativo, e quando você clica vai ver não é nada daquilo, né, que o título está buscando. Então as pessoas ficam buscando essas técnicas, né, para poder viralizar, para poder chamar mais atenção. Mas assim, aí fazendo um paralelo, assim, a propaganda sempre usou, né, a indústria
da propaganda sempre usou a pesquisa, né, para validar produto, ou para pesquisar ali a intenção do consumidor. Eu lembro, estava lembrando, quando era criança eu participei de uma pesquisa para aquele chiclete Babalu, quando eles estavam lançando o sabor, acho que de Melhor banana. você não falar não, para não entregar a sua idade aqui. Não, mas tudo bem, tá tranquilo. De uva e de banana, que eles falam, e eu lembro de ter participado assim desses grupos de pesquisa e tal. Fala como a diferença dessa pesquisa tradicional, né, para uma pesquisa baseada em neuromarketing. Assim, qual a principal diferença? A principal diferença, tratando em miúdos, é a profundidade. Na verdade, tem duas coisas. A pesquisa tradicional, claro que ela tem seu valor e vai ter por muito tempo. Eternamente, não sei, né? A gente não sabe o futuro, mas ela tem seu valor, tá? Agora, qual é o grande problema da pesquisa tradicional? Tem alguns tipos de situações que ela não detecta. As pessoas... Tem três coisas que a gente sabe sobre as pessoas, tá? A primeira é que as pessoas nem sempre dizem a verdade, porque quer ou porque não sabem quem tem aquele tipo de atitude. Eu vou dar um exemplo. Preconceito. Todo mundo conhece alguém que é super preconceituoso, seja para qual tipo de preconceito for. Mas se você perguntar a ela, ela vai dizer, não, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, porque ela nem sabe que tem aquele comportamento. Então, a pesquisa tradicional ela não pega isso. O segundo são assuntos que são socialmente não aceitos, né? Então, a segunda verdade que a gente sabe sobre as pessoas é que as pessoas não sabem como se sente. Se eu perguntar a você agora como é que você está se sentindo, qual o sentimento que você está aqui agora, você talvez vai dizer assim, eu não estou nem triste, nem alegre, eu não estou Tô feliz, bem, é que nem estou quando- bem. tudo bem, né? Assim, é Isso. automático. E não sabe o que isso, a profundidade que isso tem. Então você não consegue. E a terceira, que eu comecei a falar e interrompi no meio, é essa história de que as pessoas mentem, às vezes, por que quer? Porque quando o assunto é socialmente não aceito, ou quando ele trabalha o emocional, algum aspecto emocional muito forte, as pessoas não falam. Não falam a verdade. Vamos dar um exemplo desse último caso, pesquisa eleitoral. Se você vai olhar essa última eleição aí, né, as brigas, todo mundo está assistindo aí, teve uma briga da família de uma tia com um tio, um vizinho com uma vizinha, por conta do lado A ou lado B. E aí, os institutos de pesquisa falaram assim, o famoso, chamaram de voto envergonhado. Na outra eleição, falaram que era porque as pessoas decidem de última hora. E aí a gente sabe que isso não existe na neurociência. A gente não toma decisão de última hora, nenhuma. E aí depois, agora falaram que é o voto envergonhado. Então, esse tipo de assunto, a pesquisa internacional, ela não capta. Então, você vai perguntar lá, você vota em quem? O cara vai dizer, não voto em ninguém. Mas ele vota no candidato A ou B, ele não quis lhe dizer. A pesquisa... Ou, de repente, o ambiente que você está, o contexto que você está, faz com que você não dê a resposta. Né? A pesquisa neurocientífica, ela vai lá e extrai essa informação. Então, não é a informação que você me disse, é a informação que eu extraí de você. Então, não tem como você enganar a pesquisa. Então, a grande diferença é essa, é a profundidade. A pesquisa neurocientífica, por ser mais profunda, ela também é mais confiável. Então, quando você fala em... Eu, por exemplo, se você me pergunta um conselho, eu digo o seguinte, se você vai falar sobre... você vai pesquisar sobre assuntos que são emocionalmente muito fortes, tem uma carga emocional forte, ou uma carga social muito forte, que é, por exemplo, preconceito. Eu odeio mulheres no poder. Você não vai dizer um negócio desse. Ninguém que pensa isso vai dizer isso. Apesar que hoje em dia... É, hoje em dia... mas mesmo assim, na teoria, não vai dizer. Então, esse tipo de assunto, quando você pega uma pesquisa tradicional, a chance dela estar enviesada é enorme. Sim. Enorme. Então, é aí que a neurociência vem. Ela vai lhe dizer a real resposta e o mais importante, o porquê daquela resposta. Então, ela traz esse resultado profundo. Você vai entender que as pessoas têm preconceito contra as mulheres, por isso aqui que está por trás. Tá, mas dá um exemplo, então, porque assim, uma coisa é a pesquisa tradicional, você tem ali uma opinião explícita, né? Uhum. Você preenche um formulário, você responde ali. E aí, como que uma pesquisa baseada em neuromarketing, como que ela captura essa opinião que não é explícita, né, no caso? Tá. Não sei se eu estou usando a expressão certa. Tá certa. Tá certo. Depende do tipo de pesquisa. A gente tem alguns métodos de pesquisa, tá? Neurocientíficas. Alguns mais famosos, como o eye tracking, né? Você coloca o óculos e vai entender, por exemplo, num site onde está um mapa de calor para onde a pessoa está olhando. Então, isso aí é meio básico. O equipamento ele vai mapear a sua atenção visual e vai montar um mapa de calor, por exemplo, naquele site ou naquela peça publicitária, etc.
Você já tem outro tipo de pesquisa que tá muito... A gente estava conversando aqui de novo, porque as pessoas não sabem, obviamente, é sobre a lógica do consumo, do Lindstrom, e ele fala de muita pesquisa e a maioria que ele fez em ressonância magnética, que era, na verdade, vamos chamar assim, a metodologia primeira que foi difundida, que foi mais... Só que ela é muito cara, né? Tá. E é muito trabalhosa. Então, na ressonância magnética, você coloca a pessoa dentro de um equipamento de ressonância magnética e aí você vai expor ela aquela mensagem publicitária ou, enfim, aquilo que você quer pesquisar. E aí você vai entender ali no cérebro dele as ondas que ativaram e a correlação entre elas e tal. Esse é o segundo método. O terceiro método, que é o método que a gente mais utiliza, é o que a gente chama de teste de associação implícita. Tá? O que acontece? Existe um modelo cientificamente comprovado que fala sobre o nosso tempo de resposta. O nosso cérebro, ele trabalha num tempo de resposta entre 0 e 1,2 segundos. Então, esse é o nosso tempo de resposta médio. Já se sabe cientificamente que toda resposta, entre aspas, que for dada até 0,3, 0,4 segundos, é o que a gente chama de reação, ou seja, é uma coisa implícita. Passou disso, foi uma coisa explícita, você pensou para responder. Quando a gente fala em pensou, não é horas, não, é coisa de meio segundo a mais. Não, mas você conseguiu ter um tempo de linkar. Porque ele foi na parte traseira do cérebro, veio para frente e você deu a resposta. Então, o que a gente faz, por exemplo, na Split Second, quando a gente fala de pesquisa neurocientífica online, que é o que a gente faz lá, a gente basicamente mensura o tempo de resposta. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa sobre sua imagem, se o Fábio é honesto, a gente coloca lá a imagem do Fábio, a palavra honesto, que vai aparecer no celular, tablet, computador daquela pessoa, e aí ela vai apertar assim. Ela vai ser obrigada a apertar assim, que vai aparecer a palavra sim, vai aparecer Fábio honesto, isso some da tela, e aparece sim. E ela vai ser obrigada a apertar sim. Vai ficar randomizando os atributos. O tempo de reação é Calma. O quê? Aí depois vai aparecer de novo Fábio honesto não. E ela vai ter que apertar não. E isso dá uma treta quando é política. Tá me obrigando, essa pesquisa é mais. Mas eu não quero saber se você respondeu sim ou não. Eu quero saber o tempo que você levou para apertar sim ou não. Isso é legal. E aí o nosso sistema, o nosso software, ele detecta a velocidade de internet, o tipo de conexão, qual tipo de aparelho você está usando, e ele faz um cálculo específico, que daí o uso da inteligência artificial. Ele faz um cálculo específico para o tempo de resposta esperado para você. Tanto que a calibração é individual no nosso teste. E aí, depois disso, ele começa a entender as suas respostas, se elas foram implícitas ou se elas vieram da parte racional. E aí, assim, eu acho que isso talvez até já tenha respondido o que eu ia perguntar, que é justamente isso, assim, esse termo, né, esses estudos, eles nasceram ali no final da década de 90, né? Isso. E que era ali um início dessa transformação digital que a gente está vivendo, mas ainda não tinha uma massificação da internet, e para você fazer esses testes eram mais caros, tal. O que essa massificação da internet, o que ela ajudou nesse processo, assim? Porque é isso, você falou que a Split Second faz as pesquisas digitais, né? Assim, isso. Como é que foi isso? Como é que contribuiu para a evolução do conceito? Duas coisas. Na verdade, a neurociência ela é estudada há muito tempo. Assim, mas esse link com esse neuromarketing, neuromarketing, que é nesse neurociência aplicada ao comportamento do consumidor, ela já é um assunto mais recente. Né? Mais recente a gente está falando, obviamente, numa série histórica da humanidade, é uma coisa realmente muito recente. Com relação à transformação digital, a internet especificamente, do ponto de vista de agilidade, ela permite a gente fazer uma pesquisa para grandes marcas hoje, como a gente tem lá fora grandes players. Eu vou dizer o nome aqui, mas a gente tem grandes players que são clientes nossos, marcas mundialmente conhecidas, e a gente consegue fazer 3, 4, 5, 10 países concomitantemente. Uma coisa que a ressonância magnética seria muito complicado de fazer. Então, esse é um ponto. Do ponto de vista operacional, isso... Você tem também fugiu a palavra aqui, mas você alcança mais pessoas ali, né? Você tem uma amostragem maior do que se você pegasse 10 pessoas para fazer. Isso, eu consigo, eventualmente. Porque, na verdade, o tamanho da amostra, ele não é muito... não precisa ser gigantesco, mas isso aí é um outro assunto. Mas, de fato, a gente consegue ter uma amostragem maior, uma velocidade com essa amostragem maior. Esse é do lado operacional. E pelo lado de negócio, digamos assim, das pessoas quererem mais a neurociência, né, o neuromarketing, ajudou porque, como a gente falou no começo, tá difícil de você entender o comportamento do consumidor, tá difícil de você atrair a atenção. Você falou aí meu histórico,
Eu venho de uma época que o marketing, a gente era... Você também era nessa época. A gente ganhava aplausos por quantidade de curtidas no Orkut, né? Sim, Você era um excelente marqueteiro sim. se você conseguisse fazer Então, o seu e post. até hoje, né, ainda tem essa métrica da quantidade. Está mudando, eu acho, a mentalidade para engajamento, para maior qualidade ali, mas ainda tem essa métrica da Tem. quantidade, né? Assim, nossa, atingir 2 milhões de pessoas, tá, ok, e aí? Não vendeu para ninguém, né? Assim, né? Mas e aí, né? Vamos colocar em perspectiva os números, né? Isso, então, mas isso é uma coisa que os profissionais de marketing que estão nos assistindo aqui sabem disso. As verbas de marketing são cada vez maiores porque é caro fazer isso, é um investimento alto. Sim. E você é cada vez mais cobrado de um resultado que ele tem que ser cada vez mais preciso, né? Então, o que a gente ajuda é nessa captação de fato, dizer assim, o que é relevante de fato para o seu cliente. É isso. E eu só acredito nesse uso. Porque quando você fala de outros usos, como aquele outro de você colocar, ludibriar, colocando uma imagem grande ao lado do preço, ou como as pessoas falam, as pessoas enxergam a publicidade em Z ou em T. Pá, eu tenho vários casos que não enxergaram. A gente fez um case para a Heineken, por exemplo, que as pessoas não enxergavam o rótulo em T, nem em Z. Então, Então, assim, é muito minha terra tem o Palmeirão de canto, sabe? A sendo A cosseno B, sendo B cosseno A, porque você vai lá e diz assim, então se todo mundo lê a publicidade na digital em Z, então se eu colocar o meu foco de atenção, o que eu quero mais chamar disso aqui em cima, é certeza do resultado, né? E não é. tem até essa coisa do todo relógio que você vê a propaganda, ele tá 10:10, né? Aí tem explicação porque tá o oblíquo ali, né? O traço, e você tem mais atenção, então como o relógio, mas todos são iguais ali, né? O formato meio que vai ser repetitivo. O fato da hora do formato do horário tá dessa forma, você vai prestar mais atenção naquilo, né? Não sei se faz sentido ou não, ou se são. Sinceramente, esse eu não sei. Eu já ouvi essa lenda aí, mas Então assim, é eu não difícil saber sei. se é lenda ou se é Aí é um dos problemas da neurociência. Então, é isso, assim, porque tem muita coisa que fica um senso comum e as pessoas, então isso é por conta disso. Quer ver outro final 7, né? Essa é bem recente. Começaram os gurus de neurociência aí dessas plataformas digitais que vendem os cursos aí, ganharam muito dinheiro em cima de pessoas boa-fé, falando que se você colocar o preço lá com final 7, as pessoas compram mais. Não existe comprovação científica sobre isso. Não, e também tinha essa coisa do 9,99, do Não, 1,99, né? pois é, esse aí tem mais uma explicação da leitura do preço ser da esquerda para a direita do que você colocar um preço com final 7 que não tem nenhuma lógica. Mas enfim, seja qual for o caso, mesmo que seja... É o que eu sempre falo para quando eu vou... E às vezes eu até tenho um pouco audiência por conta disso, porque as pessoas não querem pensar e eu me proponho a ensinar as pessoas a pensar. Quando você fala de técnica, isso pode até funcionar. Estou dizendo que não funciona. Mas se você precisa de uma técnica dessa, a minha frase sempre é o seguinte: se você está de fato precisando de uma técnica dessa, para que o seu cliente ache que o seu preço é mais baixo, alguma coisa está errada com o seu produto. Porque não é esse o caminho, né? Não é? Então, assim, você está fazendo alguma coisa errada e você está focando no final, que é a comunicação, para que a pessoa mude a percepção dela, mas você não sabe por que a percepção dela está tão errada. E esse é o X da questão. Esse é a pergunta de $1 milhão. Porque não é assim, como eu faço para as pessoas acharem meu preço mais baixo? A pergunta para mim seria, por que as pessoas pensam que eu sou caro? Porque o valor, ele é benefício sobre custo. E aí acho que tem um passo atrás até, assim, né? Como é que eu quero que as pessoas me percebam, né? Assim, se eu tenho qualidade, o preço é secundário, né? Ou se só quer me perceber como barato, e aí a qualidade passa a ser secundária, né? Isso. É aquela história, né? Você quer rápido ou você quer bem feito, né? Então, é isso. Né? Essa parte é importante. Aí a gente fica vendo os outros tipos enfim, de treinamentos digitais. De novo, não sou contra, parece que eu sou contra, não sou contra. Mas como pesquisador e como dentro de uma empresa que faz isso todo dia, eu consigo ver os resultados e eu fico vendo que as pessoas vendem as fórmulas que na prática não acontece. Faça isso, aí você pega uma empresa que fez isso e não funcionou. Então, aí o que eu queria dizer desse pessoal é o seguinte, aí falam, outra coisa que eu acho interessante do ponto de vista do marketing geral, não estou falando nem de neuromarketing especificamente, é a história do brand, né? As pessoas fazem visões lindas, missões maravilhosas e esquece
a concorrência. Uhum. Aí você pega aquele produto que está super desenhado, lindo, joga no mercado, a concorrência vai engole ele. Sim. Então, assim, as pessoas acham, a gente tem essa percepção como ser humano, da maneira geral, que só é aquele ditado, tem um ditado no Nordeste que é muito forte, que é o mal do sabido é achar que todo mundo é besta, né? Acho que deve existir isso aqui também. E é verdade, você faz uma estratégia para sua empresa e pensa que o seu concorrente vai ficar ali. Rapaz, esse cara é bom, viu? Perdi. Ele vai tentar lhe dar o contragolpe. E assim, então você tem que pensar a sua empresa num contexto de negócio, num contexto de um cenário de mercado que 99,99% dos casos é hipercompetitivo. Você vai ter lá milhares de concorrentes brigando pela sua audiência. Se a gente vai falando, por exemplo, de pessoa de venda B2B, que não existe, na verdade, B2B, mas se estiver falando de uma venda corporativa, pior ainda, existe um estudo na Universidade acho que é a Universidade da Áustria, não vou me lembrar bem agora qual foi a universidade, que fala que 95% das empresas não estão dispostas a trocar o fornecedor no mesmo ano. Então, olha o desafio, você tem 5% das pessoas para todo mundo vender. E essa história do B2B eu concordo, né? Sempre que chega a campanha, é uma campanha B2B, tá, ok, B2B, mas a gente vai falar com uma pessoa que está sendo impactada ali, tá? Talvez ela tenha um outro. É diferente quando você vai comprar, né? Fazer uma compra para sua empresa e uma compra para sua casa. Mais ou menos diferente, então não. Não, mas talvez não, mas assim, talvez na empresa você tenha que fazer 3 orçamentos, Sim. né? Em casa talvez você não faça isso, né? Não é todo mundo que faz isso. Talvez você tenha vieses diferentes ali, mas aí acho que você pode responder até melhor, mas o impulso para aquilo é o mesmo, né? Para começar, os jornalistas, meus amigos que estiverem assistindo, me perdoem, mas imparcialidade. O jornalista adora falar de imparcialidade. Imparcialidade não existe. O nosso sistema consciente, que fica aqui na frente, no córtex pré-frontal, ele não tem nenhuma comunicação com o meio exterior. Nenhuma, zero. Zero. Então, tudo que ele fica sabendo já é meio que um telefone sem fio. E para chegar nele, chegou com aquilo que você entende. Na verdade, se a gente for viajar aqui, abrir uma cerveja aqui e conversar até de manhã, a gente vai falar que a gente não vê coisas, a gente vê luz e o seu cérebro transforma aquilo num objeto, enfim, numa cor, e por aí vai. Então, tudo aquilo que você vê é uma experiência que o seu cérebro já tem prévia. Tudo aquilo que ele desenha como situação. É por isso que uma mesma situação você pode interpretar de um jeito ou de outro. Porque tem a ver com as minhas experiências, a minha cognição e tem a ver com a sua. Então, já matou a imparcialidade daí, que vai para o empresarial também. E o segundo que a gente faz o tempo inteiro é o que a gente faz o tempo inteiro é encontrar argumentações racionais para decisões que foram emocionais. Eu vou dar um exemplo meu, que pesquiso isso. Eu troquei de carro um dia desse, do nada, viu? Fui para a concessionária fazer uma revisão, tinha viajado um tempo. E quando eu voltei, eu fui trocar voltei para fazer a troca revisão do carro. A moça lá disse: vai demorar um pouco. Eu disse: então eu vou ficar aqui dando uma olhada nos novos aqui enquanto tá terminando. E voltei para casa de carro novo. E aí, assim, quando eu abri a garagem, assim, a minha esposa olhando assim pra mim, que é isso aí que você fez? E eu, cheio de argumentação, que eu ganhei o tapete de um carro que eu ganhei emplacamento grátis, que não faz nada disso. Não foi nada disso. Então, assim, e a gente tá falando, então compra por impulso. A compra por impulso é a base do nosso cérebro. Quase tudo é feito assim. Só que algumas vezes a gente consegue. Agora, claro, eu não estou dizendo que o nosso racional não atua na compra. Atua. E quanto mais especializado você fica naquilo, mais você consegue colocar filtros, entre aspas, nessa compra por impulso. Mas a emoção vai continuar sendo o principal. A gente está muito mais perto do macaco do que da máquina. A gente pensa que a gente está bem pertinho da máquina. A gente está muito mais perto do macaco. E isso não é nenhuma vergonha para a gente, não. Isso faz parte da nossa natureza humana. As pessoas falam: Felipe, então, quando você fala que as pessoas compram por emoção e que a neurociência trabalha identificando e procurando técnicas para atender isso aí, isso não pode ser perigoso do ponto de vista enfim, de se incutir coisas ruins nas pessoas? Pode. Como o avião que me trouxe aqui para São Paulo pode ser o mesmo avião que vai jogar uma bomba lá em... Pois é. Então, assim, não é a ferramenta, é o uso. Então, como você utiliza. Como utiliza. O neuromarketing ele pode ser usado por mal? Pode. Como avião, como até água. Você pode afogar uma pessoa, pode hidratar uma pessoa. Mas não é feito, não existe para isso, né? Mas assim, mas você pode, né, ter um uso errôneo daquilo. E é por isso que eu falo do neuromarketing. Porque o neuromarketing é neurociência mais marketing. E marketing não fala em enganar ninguém.
Então, a partir do momento que você está usando as técnicas neurocientíficas para enganar o seu cliente, Tá me desculpe, utilizando você errado. não é neuromarketing. Isso não é neuromarketing. Tá. É fundamental a gente saber disso, porque senão a gente inverte a ordem. A primeira ordem é entender o cliente, entender o que ele precisa. Você vai ter um produto ou um serviço que vai atender aquela necessidade, o desejo, enfim, desse cliente. E você pode usar as técnicas neurocientíficas para ajudar nessa persuasão. Aí, tudo bem. Agora, a partir do momento que você sabe que a história do preço, que o seu preço é alto, você entende que o seu cliente está percebendo seu preço como alto, e você vai na internet procurar formas de a pessoa olhar o preço e achar ele mais baixo, porque você está atingindo os vieses dele, por exemplo, isso não é neuromarketing. E assim, aí acho que hoje, hoje a gente tem muitos pontos de contato, né, com uma marca, né? Então, assim, com as redes sociais, né? Então você acorda, olha o celular, vai escutar rádio, vai ver televisão, você vai ter muitos pontos de contato com a marca, né? E aí é muito desafiador a você ter atenção. Aí tem um dado, eu acho que está no livro na Lógica do Consumo, que em 1970 fizeram uma pesquisa que a taxa de lembrança de um comercial de TV era de 37%, 30 a 40% ali, mais ou menos isso. E aí em 2007 era de 2,7. Hoje é 0, alguma coisa, porque tem muito mais, né? É muito difícil hoje que nem a gente. Você já deve ter sido impactado hoje por publicidade, mas você lembra qual? É difícil a gente lembrar, né? O que marcou ali, né? Por isso que a palavra é relevância, né? É. A gente está falando você está falando de estudo, tem um estudo bem recente da Lisa, mais uma vez, e de outros profissionais, que mostra que prova que 50% do que a gente. Se a gente tiver aqui próximo, daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, a gente sentar aqui para a gente contar como foi essa gravação, como foi essa história aqui, Esse é, 50% do que a gente contar não aconteceu, não existiu. tá. E o que é mais engraçado nisso é que o nosso cérebro, ele não armazena, mas ele não deixa em branco, não. Ele inventa uma história. Uhum. Quando você buscar aquela informação, você vai ver alguma coisa ali que aconteceu, você vai ver você vai lembrar. Quer ver um caso que ele, inclusive nessas pesquisas eles citam do World Trade Center, que na teoria é um evento traumático, que a gente deveria ter uma percepção clara do que aconteceu. E aí eles têm lá, eles entrevistaram as pessoas pós-evento, assim, relativamente próximo ao evento, e entrevistaram as pessoas um ano depois, e a galera contava outra história totalmente diferente. Tinha gente que morava a sei lá quantos quilômetros do local da tragédia lá, e disse que lembrava da fumaça passando pela janela, coisa que era impossível dela ter visto. E assim, e ativava no cérebro dela essas coisas todas e tal. Então assim, a pessoa estava pensando que ela viveu mesmo aquilo. Uhum. Agora imagine o desafio para uma marca, sabendo que 50%, se você passar um ano sem atingir o seu cliente ou sem ter outro contato com ele, 50% do que ele vai lembrar no ano seguinte não aconteceu. Não aconteceu, né? Ou nem vai lembrar de nada, né? Então assim, é um desafio gigante. E aí que o neuromarketing entra. Que era justamente esse link que eu ia fazer, assim, com toda esses pontos de contato que a gente. Como é que o neuromarketing entra nessa história, assim, para ajudar, né, as marcas nisso, assim, a ter mais destaque? A palavra volta para a mesma do começo. O que você vai. A gente começa a aprender um monte de coisa sobre marketing, sobre eu, professor muito tempo, sou e fui muito professor muito tempo de faculdade, de pós-graduação e tal. E a gente vê 500 conceitos de marketing, uns que dá quase uma página de definição. Mas o melhor que já inventaram, na minha visão, é o entender para atender. Esse é insubstituível, fácil, rápido de aprender. Então, onde a neurociência atua fortemente no primeiro momento é no entender. É você saber o que de fato o seu cliente precisa. Tanto que a gente sabe que 90% dos produtos falham. Então, assim, a gente está falando de produtos pequenos, marcas grandes e tal. A gente já participou de pesquisas, e aí, infelizmente, eu não posso dizer o nome das marcas, lá em Londres, na nossa matriz, que aí a empresa estava querendo lançar uma linha complementar de produtos, tá? E aí ela queria saber se vamos supor que a gente, sei lá, que a Gama agora quisesse fazer camisas. Aí você joga lá uma pesquisa, a gente acha que a gente tem um design, sei lá, moderno, a gente acha que a gente poderia agora lançar uma linha de camisas e tal. E aí, fugir totalmente do seu negócio, né? Do seu nicho. E aí eles começaram a pesquisar, as pessoas disseram, pô, massa comprar a camisa de vocês são super transados. Eu compraria? Compraria. Quando a gente ia lá na extração, não compraria. Não compraria. Então, assim... E tem muita marca, nossa,
tem muita marca que já caiu, né, nessa E tô falando de de gente lançar grande. de lançar coisas que se trata como inovação, né, e na hora que você vai ver, não encalha É porque são erros de conceito. É a história do Fórmula Pronta. Aí outra coisa que a gente ia falando. Eu escuto falar direto. Inovação, que você citou agora. Como é que você vai inovar num processo que você não consegue entender a necessidade do usuário? Como é que você vai me convencer? E às vezes as pessoas ficam chateadas comigo. Como é que você vai me convencer que você consegue montar um produto ou um serviço inovador se você não faz nem ideia de para que o seu cliente usa aquele produto ou seu serviço? Não faz o mínimo sentido. Um mínimo sentido. É esse tipo Agora, é bonito falar que é inovador, é bonito a empresa colocar que a empresa 4.0, 8.5, 9.1000 de inovação, mas na prática não é, porque as empresas, a maioria delas, elas não entendem o cliente. Então, mas aí você não acha que, e aí fazendo um pouco um advogado diabo aqui, né? Você não acha que assim a gente vive desde sempre, né? Quando a gente fala de a gente sendo profissional de marketing, acho que a gente a gente pode falar isso, que a gente vive no que a gente para vender as coisas, as coisas precisam ter esse viés de ter um discurso muito lá em cima para entregar no meio, assim. Você não acha que a gente está um pouco refém disso, assim? Olha, na teoria, se você for falar dessa relação que você está falando de expectativa, né? Na teoria, é pior você fazer isso. Porque você tem a linha da expectativa. Como é que as pessoas ficam satisfeitas, trocando em miúdos, né? Marketing em 5 segundos. Como é que as pessoas ficam insatisfeitas, satisfeitas ou encantadas? Acho que os 3 níveis principais, né? A gente pode subdividir em mais, mas são esses 3 os básicos. Tem a ver com a linha da expectativa. Você traça uma linha imaginária aqui no seu cérebro de expectativa daquele produto ou serviço. Se aquela loja, aquele produto te entregou abaixo, você fica insatisfeito. Se ela te entregou na linha, satisfeito. Eu queria aquilo, recebi aquilo. Se ela entregou acima, você fica encantado. Só que a ciência já provou que quando você entrega abaixo e torna a pessoa satisfeita, a satisfação está diretamente ligada à confiança. Então, quanto mais satisfeitas as pessoas ficam, isso a gente já sabe na linguagem, no lugar comum. Sim. O que a gente está falando só agora é provas neurocientíficas. Então, quanto menos você entrega e deixa essa pessoa satisfeita, mais você está afetando essa linha da confiança. Menos esse cara vai confiar Então, no seu mas produto. aí reformulando um pouco, assim, que aí cai um pouco nessa coisa de que as pessoas, as empresas, eu falo o que você quer ouvir e ok, beleza, mas a entrega não necessariamente é o que eu tô te dizendo. Mas eu tô te falando que, mas você tá encantado com o discurso, entendeu? Que aí, e hoje a gente tem, né, muito isso, assim, hoje a gente tá numa era, assim, essa coisa de ser sustentável, né, de olhar para o social. Então, Famoso assim, SG. tem muita empresa que é da boca para fora, mas quando você vai, né, quando você entra na empresa, nem sempre é assim. Na pandemia teve um caso mesmo vou citar aqui porque tem matéria, né, disso. O McDonald's dos Estados Unidos teve aquela fase, eles separaram os arcos, né? Sim. Porque era aquela coisa da gente dar o soquinho ali, não se cumprimentar. Até o Mercado Livre fez isso aqui e tal, né? Que viralizou legal. E o McDonald's fez isso lá, só que aí depois saiu denúncias de funcionários que estavam trabalhando na pandemia em condições que não eram as ideais. E aí isso bateu mal e eles deram um passo para trás, né? Então, assim, aí você pega muito hype ali do que está acontecendo, faz uma ação, mas quando você olha para dentro a coisa não é igual, né? E não é nenhuma crítica, assim, Não, acontece. é o que É acontece. o mundo real. Essa história da forma como você vai atrair seu consumidor, ela ainda é muito polêmica, né? Assim, se a gente pensar pelo lado do advogado do diabo, o que às vezes o profissional de marketing pensa lá na ponta é que ele precisa dar o resultado de qualquer jeito, ele é cobrado. Não, então, e aí a gente cai. Aí eu fazendo um paralelo até com o marketing digital, com a mídia digital, que é a mídia programática, que também é essa coisa que é baseado em dados, né? E aí se vende, né, um discurso ali, não, eu tenho todos os dados, a gente vai tomar as decisões baseadas em dados, no histórico e tal. Só, cara, se você não tem marca, se as pessoas não te conhecem, se o seu criativo é ruim, né? Se o seu site não carrega, por mais que você se tenha dados para fazer, não vai acontecer. Não tem milagre, né? E aí acredito que também, com todos os recursos que o neuromarketing tem, também não é milagre, né? Não. Assim, tem todo um contexto que precisa ser É justamente o né? inverso que a gente vende. Uhum. Porque existem formas de você enganar, de você achar falhas, vieses, ruídos, para você enganar o seu cliente, fazer ele perceber uma coisa que você não tem. Existe. Não vou dizer que não existe, porque existe.
Mas esse não é o caminho, isso não é neuromarketing. Tá? Agora, de novo, isso está presente em tudo, como você falou no começo. Se a gente for pensar em todas as profissões, a gente tem profissionais bons e ruins. Gente que se aproveita da qualificação técnica para promover o que de fato tem que ser promovido, e gente que se aproveita para o exemplo de um médico, o médico pode salvar a vida, ou o médico pode dopar uma mulher para estuprá-la. Sim. Porque a gente já tem N casos aí no Brasil e no mundo disso aí. Então, não é a profissão, não é a medicina que é a culpada do caso desse. É o médico, é aquela pessoa, o caráter, a ética dele, etc. Então, como neuromarketing, o que a gente tenta entregar é fazer da melhor maneira possível. Agora, que tem gente que usa diferente, isso aí não tem dúvida. Pelos motivos que forem. E hoje, assim, a gente até num outro evento, acho que eu já te fiz essa pergunta, que quando se olha de fora, né, pesquisa de neuromarketing e tal, parece que é um elefante, né, que é muito caro. Então, como é que é isso no dia a dia e quais são como é que você percebe hoje nas suas reuniões comerciais, em como está a postura dos profissionais de marketing em relação a isso, o entendimento, assim, porque é isso, assim, às vezes, aí no final do dia precisa bater a meta e aí usa o que está mais fácil ali, né? É, quando a gente começou a falar sobre neuromarketing lá atrás, era um elefante branco mesmo, assim, as pessoas, na verdade, até hoje, até gente que está nos assistindo agora deve pensar assim, tem gente que pensa que você fica dentro do laboratório com jaleco branco, Então, assim, aquela fumaça ali do tubo de ensaio borbulhando, e não tem nada disso. Por exemplo, a nossa metodologia principal é uma metodologia 100% online. E aí o respondente, ele responde pelo próprio aparelho, celular, enfim, qualquer aparelho eletrônico com acesso à internet. A limitação é ter o acesso à internet. Mas hoje em dia, quando a gente frequenta as agências, as reuniões, eu já começo a perceber um entendimento maior do que é neuromarketing, mas quando a gente compara aqui dentro das reuniões internas Brasil com as reuniões que a gente tem lá fora, assim, a diferença é bem grande. A gente lá no Reino Unido, por exemplo, quando a gente participa de uma conversa com uma empresa que está querendo fazer um tipo de pesquisa, ela vai comparar as ferramentas neurocientíficas que ela acha mais adequada, preço, prazo de entrega, enfim, isso tudo. Eu não me lembro de participar de um processo desse, processo seletivo, vamos dizer assim, que a empresa ainda está pensando, mas eu devo usar a neurociência ou não? Aqui no Brasil, acho que das reuniões que eu vou, 60% do tempo ou 70%, eu primeiro dou uma aula do que é, tá. para depois a pessoa entender para que ela Ainda é um serve. processo de evangelização. Mas assim, para mim é um caminho sem volta. Eu sempre brinco com a história de que o neuromarketing hoje é o que o e-mail foi lá atrás para o fax. Teve uma época que a gente conviveu, a gente é um pouquinho mais velho, a gente conviveu com a época que os dois coexistiam ainda, né? Mandava o e-mail e mandava o fax. E assim, porque você perguntava, tem e-mail ou fax, né? Sim. E aí você mandava, e aí, só que assim, todo mundo sabia que o fax ia morrer, que o e-mail era o substituto disso. É o que eu acho do neuromarketing hoje. Não, daqui a 5 anos, no máximo, aqui no Brasil, não vai se admitir um profissional de marketing que não saiba o que é neuromarketing, que não use isso minimamente na empresa. Mas é assim, isso estava até na pauta para te perguntar, adiantando isso, assim. Mas isso já é uma disciplina dentro do marketing num curso ou é uma extensão que precisa ser feita? Hoje, é uma extensão. Eu já vi algumas universidades aqui, públicas, inclusive aqui, uma das melhores do Brasil aqui em São Paulo. A gente já tem nas universidades isso aí, mas não é uma coisa, como é que eu posso dizer assim, tão forte ainda, sabe? O mais forte são nas pós-graduações, nos cursos de gestão e tal. Mas já existe a cadeira. Aprofundamento. Já existe a cadeira, mas ainda de uma maneira, na boa parte das universidades, claro que tem as exceções, existem universidades aqui no interior de São Paulo, que são as melhores do Brasil nesse ponto. Então lá é bem profundo, enfim, tem o curso disso aí mesmo, mas quando você pega os cursos de administração, por exemplo, no Brasil, boa parte, eu não vou saber explicar em números agora quantos tem ou quantos não tem, porque isso é muito complicado, até pelo número de universidades que a gente tem no Brasil. Mas não é uma cadeira, por exemplo, marketing. Marketing você vai ter em todos os cursos de administração.
Não necessariamente vai ter Isso. não vai ter uma abordagem com neuromarketing. Isso. Tem professor que já entra, que já aprofunda. Tem professor que ainda não. E eu acho que isso a gente trazendo para o marketing digital, acho que é a mesma coisa, né? Demorou para entrar na grade assim uma disciplina que falasse de marketing digital especificamente. Assim, hoje está muito mais difundido e não tem como você entrar numa agência hoje de publicidade que não tem alguém que seja especialista nisso, não tem uma equipe. Quando vai sair uma campanha, não tem como não pensar no digital, né? E aí, fazendo um paralelo com o neuromarketing, acho que é um caminho que vai ser parecido. tá. Quando a gente fala de pesquisa, é óbvio que a gente tem um outro agravante no Brasil, é que o brasileiro não é acostumado a fazer pesquisa, né? Seja ela qual for. É isso que eu ia falar. Assim, não é assim, ainda que. E não é toda empresa aqui, porque a gente já não tem uma cultura de fazer pesquisa, né? Não. E ainda tem uma barreira de entrar um outro conceito de pesquisa, né? É engraçado que a gente às vezes conversa com grandes marcas brasileiras, grandes mesmo, que gastam aí, investem milhões em comunicação, enfim, em todas as off, on, enfim, tudo aí que você possa pensar. E aí eu me lembro de uma delas, que obviamente eu não vou citar o nome, que a gente foi fazer uma apresentação e falar sobre pesquisa neurocientífica e tal, e ela, acho bom a ideia de ter uma pesquisa, porque a nossa verba é bem alta. Se eu não me engano, eles iam fazer uma campanha que ia custar quase R$ 1 milhão, e aí queriam fazer uma pesquisa bem extensa, bem grande, que englobava boa parte do Brasil, assim, todas as regiões, várias capitais e tal. E aí quando a gente chegou com o orçamento, que não era, acho que ia dar 15% do plano lá, o cara, poxa, o cara prefere gastar 1 milhão no chute. Mas assim, aí mas é cultural, né? Não, mas aí tem outro problema aí, que é o problema das agências, especificamente. Tá. Lá fora, 99% dos nossos clientes são agências de publicidade. É a agência que ela quer basear a decisão, a escolha dela em alguma pesquisa neurocientífica. Ela vai dizer, ó, a gente fez aqui esse letreiro aqui é azul, obviamente que eu estou sendo bem, não é isso azul, né? Mas a gente escolheu esse layout, esse design, esse nome, porque a gente encontrou esse resultado e a gente traduziu que isso é isso. Lá fora é assim. Os nossos maiores clientes são agências. Aqui, algumas agências nos veem como competidores, por dois motivos. Um, a gente sabe que boa parte delas tem acordo com as mídias para colocar naquela mídia tal, porque ela vai receber uma comissão maior e ela não quer, de repente, ouvir que aquela mídia não é a mais adequada para aquela campanha. Tá. Esse é um problema. E o outro, que esse é até o menor, tá? Porque senão vai parecer que eu estou dizendo aqui que as agências do Brasil são todas corruptas e tal. Não, mas é que eu acho que é uma prática do mercado, né? Assim, eu acho que tem diminuído isso, mas é uma coisa cultural do mercado, não tem como fugir disso, né? Assim, não tem como fugir, não tem como negar isso. Sim. E a segunda coisa, que ao meu ver, é a principal razão, é porque a gente não tem a cultura aqui no Brasil de ouvir que tá errado, sabe? A agência não quer chegar com um criativo e dizer, ó, testa esse criativo aqui se ele vai funcionar. Ela não quer ouvir o não. Ela não tá pronta para chegar assim e dizer, não funciona. Você vai ter que fazer de novo. Tem uma vaidade, né? Assim, de você quem vai ter fez. de vaidade, trabalho, refação, custo. Então ela não quer. Ela não quer que você chegue assim e diga, ó, essa campanha, ela prefere arriscar, jogar na mídia lá, do que você chegar agora e dizer, ó, replaneja tudo que você fez aí, porque isso aqui não vai funcionar, não. E o que eu sinto também, assim, acho que tem um papel das agências nisso, mas e aí, assim, vira uma cadeia, né, assim, que todo mundo vai se prejudicando ali e fica refém disso. Que tem muito assim, né, a agência fez, defendeu, e o cliente falou assim, não, eu não quero assim, eu quero assado. Demais. E a agência, então tá bom, fazemos assim porque você precisa do FII, precisa do cliente, e aí não dá certo, o cliente reclama da agência, vai para outra e você fica num círculo vicioso que não acaba, assim. Você tá sempre insatisfeito com quem tá fazendo, porque você tá sempre tomando decisão baseada no que você acha, né, e não numa pesquisa, né. Não, e você citou, de fato, eu até vou fazer um parênteses aqui, que existe terceira razão mesmo. Aliás, a gente conversou com grandes agências aqui de São Paulo, eu vim para uma reunião da vez passada, que a agência é louca para fazer isso.
Ela tem grandes clientes, ela é doida, ela, assim, ela acredita demais nisso, mas ela não consegue emplacar no cliente. O cliente não quer fazer essa pesquisa, não quer. E aí, de novo, a agência volta pra gente e fala assim, poxa, é um cliente grande, ele não quer fazer. A gente explicou, você explicou, todo mundo explicou. Ele falou assim, entendi, mas não vou fazer do mesmo jeito. Eu que sou o dono do dinheiro. Eu que sou o dono, eu que mando, esqueça. E aí a agência vai fazer o que ela tem, o que ela vai fazer. E assim, e essa agência, no caso, que eu tô falando, que eu tô citando aqui, ela fica muito incomodada com isso, sabe? Porque é cliente grande, é verba grande. E ela gostaria de fazer, enfim. Só que assim, o cliente não aceita. E aí, Ao que você atribui isso, assim, do cliente não aceitar? desconhecimento total. Tá. Desconhecimento. É uma ignorância da funcionalidade, do benefício que você traz para a marca. A gente pode até falar de como era com a internet, né? Tinha cliente que não queria de jeito nenhum. Não queria de jeito nenhum. E assim, não, isso não vai dar certo, isso aí não sei o que lá. Isso da época que a gente não queria, tinha gente que não queria fazer site, né? Você lembra disso aí? De não ter site, de não ter perfil numa rede social, não, por exemplo. Não, vou fazer isso não. E hoje, assim, não tem como, o cara tem que fazer, assim, né? Você pode não gostar, cara, mas você tem que fazer, né? Você acha que vai chegar um ponto em que a competitividade vai estar tão alta, e já está alta, né? Assim, acho que tem muita gente batendo cabeça, né? Para fazer propaganda, seja na TV, seja na internet. Ontem eu estava conversando com uma pessoa de uma produtora de vídeo que falou que hoje as demandas para vídeo já são a maioria para a internet, né? O vídeo pensado para a internet, né? Que a TV ainda tem relevância, mas vem perdendo porque você está pensando no formato para a internet. Né? Vai chegar esse dia, assim. De repente, a gente está 2 passos atrás, porque, como eu falei, a gente não entende ainda, as empresas não fazem pesquisa nem tradicional, boa parte delas. Aliás, tinha um ranking que falava que o Brasil era o 27º país em pesquisas do mundo. Uma coisa assim. Eu nem sei se era o 27º ou era mais. Eu vou até pesquisar depois de novo. Eu acho até que porque, era assim, maior. O Brasil tem agências excelentes, tem criativos excelentes, tudo assim. Deveria ter, né? Tem uma cultura de propaganda muito forte, né? A gente é muito bom nisso. Então. A gente é muito bom. Então, mas aí, assim, aí você não acha que... Aí é um papo de bar aqui, né? Você não acha que... É meio Romário, né? Treinar pra quê? Pô, que já sei fazer. Porque, assim, o brasileiro é criativo, né? Por natureza, assim, eu acho que o brasileiro, num geral, é criativo, né? Você não acha que a gente também acaba, né? O complexo Romário. Assim, a gente faz no feeling e beleza, né? Não precisa de pesquisa. Acontece, só que, por mais criativo que seja, a criatividade até, na minha visão, ela até proporciona bons engajamentos, né? Mas o problema é que a criatividade por si só, ela está sendo cada vez menos suficiente para promover resultados práticos, financeiros, econômico-financeiro. Que no fim do dia, o dono da empresa, o diretor, enfim, o fundo de investimento, ele quer grana. Ele quer rentabilizar aquilo ali. Ele não está fazendo porque acha bonitinho. Então, talvez assim, acho que vai chegar um momento em que a água bate na bunda, né? A expressão. Isso. E aí tá, agora tem que fazer algo, tem que fazer mais específico. Assim, hoje você, assim, as grandes marcas estão fazendo? As grandes marcas estão fazendo. Especialmente fora do Brasil. Estão. Mas e no Brasil, assim? No Brasil, ainda não. Ainda não. Tem algumas grandes fazendo, mas não é a maioria, não. A maioria não faz. A maioria está ou no método tradicional de pesquisa, ou no zero. Sem pesquisa. Ou no zero, ou confiado na agência, que é o mais comum. Contrata grandes agências de renome nacional, e joga tudo na mão deles, inclusive. Aí algumas dessas agências, elas fazem pesquisa por conta própria. Dentro do projeto, ela já coloca pesquisa, outras não. Outras tentam passar para o cliente, como é o caso dessa que eu falei. Se ele aprovar, ela faz. Se não, vai ser aquele modelo tradicional, juntar a equipe de criação numa sala e pegar a melhor ideia. De repente, hoje com o digital também facilitou a gente fazer os famosos testes A e B, né? Joga 2 linhas de criativo lá. Tá. Isso que eu queria perguntar. Assim, hoje a gente tem, no marketing, já usa a inteligência artificial, né, em algum grau já há bastante tempo. As ferramentas do Google, do Meta, tem outras tantas aí que auxiliam os profissionais de marketing nessa tomada de decisão. E a gente viu nos últimos meses uma explosão do personificado no chat GPT, mas com outras tantas em volta, da inteligência artificial.
E aí hoje se tem cada vez mais, né, essas coisas de você jogar lá um briefing, um perfil, e essas inteligências te darem ali caminhos ou te darem personas e tal. Você acha que isso pode auxiliar uma maior adoção, né, de pesquisa de neuromarketing, ou pode competir porque as pessoas acham que essas inteligências podem suprir essas necessidades no dia a dia? Olha, é muito complicado a gente falar sobre o que vai acontecer com a inteligência artificial, que não é tão nova, Sim. mas é nova. Mas Não é assim, tão... acho que não é nova, mas acho que furou a bolha, né? As Sim, pessoas estão sim. discutindo mais isso. E eu acho muito por conta do que a gente gosta das fórmulas prontas. Sim. E aí você chega lá no chat GPT, por exemplo, e pergunta aí, o que é que as pessoas sabem, o que é que se sabe sobre neuromarketing, ele vai lhe dar ali um resuminho que você vai dizer, pronto, agora eu sou especialista, vou colocar no meu LinkedIn que eu sou neurocientista. Mas, por outro lado, eu vejo hoje, óbvio que o meu conhecimento é limitado dessas ferramentas todas não sou especialista disso, mas o que eu vejo é que até para isso você vai precisar, porque para o chat GPT construir, por exemplo, você vai colocar lá, construir um roteiro de uma campanha online, sei lá. O quanto mais substratos você colocar lá, detalhes sobre aquele público, sobre aquele cliente, sobre aquela informação, na teoria, melhor vem esse texto, melhor adequado ao seu resultado. Quanto mais insumo se alimentar ali dentro... Dados do mesmo jeito. Sim. Então, se você colocar só, eu quero uma campanha para a internet. Ele vai pegar o senso comum e vai colocar ali. Né? E o senso comum não vem. Então, assim, ajuda. Eu vi uma pessoa falando deles que já usa essas inteligências, tipo o ChatGPT, para correção de texto, né? Eu tenho utilizado. Assim, para você colocar lá o texto e ver se o melhora tá correto, melhore meu texto e tal. Mas se você sair do zero, sem nenhum dado, sem nenhuma informação, vai ficar aquele negócio vago. Então, mas uma coisa sou eu parar aqui e escrever um texto, uma página, 2 páginas, eu escrever e colocar ali para ele dar uma ajeitada. Outra coisa é eu falar assim, me escreva um texto sobre neuromarketing. Isso. Aí ele vai escrever um texto, senso comum. Vai ser bem escrito, obviamente, mas vai ser um senso comum, não vai ter minha crítica ali, ou minha análise. E né? não vai ter também a cara do seu consumidor, de repente. E aí vai ficar o mais do mesmo. E aí no final ele vai terminar sempre com ou não, né? Tipo o Caetano Veloso, né? É isso. Eu falei isso tudo, mas pode não ser. Pode não ser. Né? Então, é muito vago. Agora, eu acho que lá na frente, inclusive a gente já tem testado, porque tudo que vem nesse Politseco a gente testa primeiro na academia e depois que a gente coloca no mercado. A gente já tem testado algumas interações com o IA, fora que eu já falei para a gente identificar como é que isso vem do subconsciente, né, da parte não racional, digamos assim. A gente já tem alguns testes para fazer essa interligação do tipo de pegar o resultado da pesquisa e isso já significar dentro da inteligência artificial vamos chamar assim, um combo de relatório, de insights mais precisos com a ajuda da inteligência artificial. Então, vai ajudar. Eu acho que sim, que vai. De novo, entra a história do avião para jogar a bomba lá em Hiroshima ou para transportar a gente para nossas férias familiares. Vai ajudar sim, a questão é do uso. Eu vi algumas pessoas falando que o ChatGPT é moda. Citaram até outra coisa aí que foi moda, que veio dessa parte da Microsoft também, que não pegou e tal. Eu já acho que é mais difícil essa ser moda, porque ele atende uma necessidade que é a necessidade do imediatismo nosso, né? Sim. Tudo condensado, daquela informação rápida. Então, eu acho que ele fica. Não o ChatGPT em si. Não, assim, essas inteligências... É que a gente está falando do ChatGPT, foi o que... Sim. É a Gillette do... Isso, o bombril do... Isso. Se você pegar o Twitter, eu sigo lá um cara no Twitter, um perfil, né? Que ele é só de inteligência artificial. Eu acho que tem vários, né? Desses. Caramba! Todo dia ele bota 10, 15 prompts ali. De vídeo, imagem, de áudio, não sei o quê. Eu acho assim, que esse desafio, assim como o profissional de marketing vai ter que saber mais sobre neuromarketing, né, sobre neurociência, né, estudar mais, ele vai ter que também entender como utilizar essas ferramentas, né, de inteligência artificial para você fazer melhor o seu trabalho. Né? O que eu acho de todos os profissionais, não só do neuromarketing, quando a gente pensa em inteligência artificial, você estava falando aí, eu estava me lembrando que eu vi ontem nesse Twitter que eu estava falando aqui, nesse perfil do Twitter, ele falando uma dessas inteligências artificiais, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ela já faz uma automação, digamos assim, do Excel.
E aí, do tipo, se você é um analista de uma empresa, um PMO de uma empresa, ou enfim, alguém que trabalha só com esses relatórios e você sabe fazer isso, você está morto no futuro. Sim. Então, o que é que eu acho? Quanto mais a tecnologia entrar, mais as profissões que pensam vão ser necessárias e as profissões que só executam vão ser desnecessárias. Sim. Isso em todas as áreas. Todas as áreas. Assim, É, isso não tem. É assustador, né, por um lado, porque eu acho que isso dá um impacto no mundo, na sociedade muito brusco, né? Assim, porque a gente vive, por exemplo, num país que a educação não é das melhores, né? é Assim, rasa. é rasa. Mas por outro lado, a gente não tem como fugir, né? Acho que tem que se adaptar, né? Assim, tem que saber É, usar isso, né, de alguma forma ao nosso favor, assim, né? Eu já é. falei esse ao nosso favor aqui várias vezes, de usar ao nosso favor, assim, né? Não, e quer ver uma coisa interessante? Se tem uma profissão que eu acho que tem um desafio grande, fugindo totalmente do nosso assunto aqui, mas falando sobre essa parte de inteligência artificial, é a medicina, né? Quando você fala de medicina no futuro, a gente já tem grandes marcas como o Google, por exemplo, que já está testando inteligência artificial, redes neurais, para ser mais específico, né? Para fazer diagnóstico. Tipo, você vai fazer o diagnóstico do glaucoma, eles colocam inputs lá de vários pacientes. Primeiro, como é que eles funcionam? Como é que funciona? Eles colocam inputs, exames e aquele histórico inicial, a anamnese, né, que chama, Sim, do paciente. E aí eles vão colocando, sei lá, quantos mil pacientes para o equipamento lá, para a rede neural. E aí eles vão dizendo, ó, esse aqui tinha glaucoma, esse aqui não tinha glaucoma, esse aqui tinha glaucoma, esse aqui não tinha glaucoma. Aí numa segunda etapa, eles colocam só os exames e os de anamnese, e eles perguntam o equipamento. Esse aqui tem glaucoma ou não tem? tá. E aí eles vão testando se o equipamento. Vai chegar um dia, que na teoria, que o equipamento não vai errar mais. Então, ele vai ser, de repente, mais preciso para diagnosticar um glaucoma do que o médico. Sim, sim. Então, mas o médico não vai poder ser substituído, né? Ele Então, tem que ter aí o uma médico, para onde validação, ele né? vai? Tem que ter Ele uma vai para validação. profundidade. Se ele for aquele médico só leitor de exame, Sim, sim. aquele médico, colesterol deu tanto, você é diabético, ele está morto. Ele está morto. Sim. Então, é a mesma coisa para o marketing. As tecnologias que a gente tem trazido em neuromarketing enfim, inteligência artificial e essa parte da programática, essa parte de Meta e Google, que tem ficado cada vez mais você consegue cada vez mais dar ajuste fino. Antigamente, eu me lembro que no começo, você também vai lembrar, os recortes que a gente faz, os filtros que a gente colocava, enfim, É. a definição era nada. Era um Você dava 2 cliques lá e jogava a campanha no ar, sim, era sim, isso. sim. Hoje tem muito mais segmentação, muito mais coisa. Você tem um cara especialista só nisso na empresa, na agência, que ele vai pegar isso, vai segmentar a campanha, vai fazer todo o setup dela dentro do digital. Enfim, no futuro pode ser que a gente nem precise desse cara, a gente precisa do cara que pensa. Esse para mim, não vou dizer que nunca vai ser substituído, né? Mas vai demorar umas gerações, se for. Até vir o robô lá do Exterminador do Futuro e acabar com tudo. É. Esse cara que pensa, ele vai ser necessário eternamente. Mas aí nessa linha, assim, quando a gente fala de marketing digital, uma das premissas é essa hiperpersonalização, essa personalização da mensagem, né? Pelo menos é o discurso que se tem. E hoje a gente vê várias coisas muito bem feitas assim de personalização, mas num geral, né? Assim, as marcas também usam segmentações mais abertas, né? Nem todo mundo utiliza extrai o melhor dessas plataformas que oferece. Como que o neuromarketing entra nisso, nessa coisa da personalização, e se pode contribuir para isso ou não? E aí uma coisa, e linkando aqui, não sei se tem a ver, mas assim, hoje a gente tem, né, ao mesmo tempo que o marketing ele precisa dos dados, né, para poder fazer essas campanhas e personalizar, a gente hoje tem mais leis, né, mais barreiras de coleta e tudo. Hoje a LGPD, as leis, elas refletem nas pesquisas de neuromarketing. Vocês têm que ter cuidado com isso, de como compartilhar, como é que isso influencia? Vamos lá, das duas perguntas. A primeira sobre a personalização. Totalmente. Quando a gente fala em resultado de pesquisa neurocientífica, existe de novo aqueles sensos comuns que a gente diz assim, o amor é uma flor, sabe? Um negócio bem nada a ver e vago. Enquanto que, na verdade, um resultado de uma pesquisa neurocientífica, ele envolve estatística, ele envolve neurociência, ele envolve um monte de coisa para ser o mais preciso possível. Quando eu falo mais preciso possível, é o seguinte,
Ao ponto de a gente chegar para uma agência, por exemplo, e dizer assim, ó, o que faz o que faz aumentar a intenção de compra, porque o que faz vender é diferente do que faz aumentar a intenção de compra. Você pode ter intenção de compra de comprar uma ferramenta, chegar lá na loja e não tem a ferramenta, você não vai comprar. Então, a intenção de compra não é igual à compra. Sim. Mas o que faz aumentar a intenção de compra, no caso de um produto ou serviço desse, você consegue determinar isso dentro da pesquisa neurocientífica com rigor estatístico. E aí você vai dizer assim, ó, o que faz o cara tirar o tirador de pedido é essa característica, atributo desse produto. E aí a pergunta que vem logo depois, que é aí que você vai dar hiper personalização é, certo, mas como é que eu faço as pessoas perceberem que eu tenho isso aqui, no caso que eu tenho, né? Naquela história de enganar, não. Aí você vai dizer, ó, se você usar esse argumento, você vai aumentar, porque esse argumento, por análise de regressão, ele está ligado a esse outro, e esse outro faz vender mais, aumentar a intenção de compra. Então, é nesse nível de profundidade que a neurociência chega. E agora eu esqueci a segunda pergunta, qual foi mesmo? Da LGPD. Não, se essas maiores barreiras de coleta se interferem, né? Se refletem no trabalho disso, de pesquisa. Da gente, especificamente, pouco. Por quê? Porque como o nosso recrutamento é online e impessoal, a gente eu não coleto dados pessoais. Você não tem dados sensíveis das pessoas. Nada. Tá? Eu não tenho CPF, eu não tenho... O que a gente coleta é o IP da máquina e a gente faz o filtro dentro do nosso sistema para entender se aquele cliente é o seu perfil, mas qual é o filtro? Depende da segmentação que você pediu. Homens ou mulheres, a idade, às vezes a renda, às vezes é geográfica, né? Se o cara mora lá no Nordeste. As pesquisas todas elas são feitas online. Não tem pesquisa. A gente tem, telefone não. A gente tem os modelos de pesquisa, por exemplo. A gente já fez lá fora para várias. Já quase que eu dizia o nome, não pode, mas a gente já fez para as marcas famosas aí de perfume, uns testes de fragrâncias. E aí, nesses testes, são testes pessoais, óbvio. A pessoa tem que cheirar lá o perfume. Ainda não sai cheiro no computador. Ainda não. E aí, mas assim, aí sim, tem todo um cuidado com o LGPD, o não coletar os dados, que a pessoa assine que a gente não vai ter os dados. Algumas delas a gente não pergunta nome do entrevistado e etc, etc, etc. Então, assim, tem. Mas no grosso, que é a nossa pesquisa online, isso não é necessário porque a gente... É uma pesquisa... Apesar dela ser profunda, ela do ponto de vista nome, CPF, ela é impessoal. Se assim eu posso dizer. Não, legal. E você tem alguma... Eu sei que não pode dizer o nome das marcas, tudo, mas tem algum caso prático que você possa contar? Claro. Assim, de, putz, a marca estava nesse caminho, a gente aplicou e foi... Tem como contar um casezinho aí? Eu vou contar um case de banco. A gente fez uma pesquisa para banco há um ano atrás, um ano e alguma coisa atrás, e a pesquisa ela tinha 2 etapas. A segunda etapa eu não posso contar, que era comparativa entre marcas. Aí, qual marca a gente pode... Mas eu explico como é que funciona. Mas partindo da primeira etapa. A primeira etapa, o banco queria saber especificamente, a gente queria saber especificamente, na verdade não o banco, se a conta tradicional ela ainda vende. Do tipo, ainda existe uma demanda por conta tradicional ou as pessoas preferem só conta digital hoje. Isso volta àquela começo da nossa história, da história do posicionamento. O posicionamento, para mim, é a base de tudo, né? Você tem que ter um posicionamento bem feito, senão você está morto. Você pode ter a marca... Me desculpe, meus amigos de brand, mas se você esquecer essa parte do posicionamento especificamente, está morto. Os conceitos, eles são os mesmos, né? Assim, é parecido, O conceito de marketing ali do Kotler... isso não mudou, cara. A gente tem o velhinho lá, o danado do Peter Drucker. Pô, o artigo que deu origem ao marketing, chama Myopia Marketing, lá é da década de 50, velho. E o cara falava isso, as empresas têm visão míope, por isso que era Myopia Marketing. A empresa não pensa no longo prazo, ela só quer imediatista, o resultado para amanhã. E o marketing, na sua essência, ele fala no longo prazo, ele não é imediatista. Enfim, mas aí volta na história do banco. Aí você é o gerente de um banco. Você tá tomando uma decisão aqui, vê que a gente tá muito antes de mídia, muito antes de comunicação, você vai ter que tomar uma decisão. Ainda vale a pena investir em contas tradicionais? Ou do tipo, é melhor fechar as agências e começar a pegar essa grana e jogar no digital e fazer campanhas patrocinadas, enfim, contratar digital influencer e por aí vai. E aí a primeira pergunta era essa. E aí sempre que a gente faz pesquisa na Split Second, a gente faz o tradicional, a survey, o implícito e o explícito, porque a gente quer mostrar justamente o mapa, um versus o outro.
Porque, como eu disse, a gente não está excluindo totalmente o explícito. Então, a gente tem que entender nos dois o que é que as pessoas falaram e o que é que elas pensam de fato. Porque as duas coisas são importantes. E aí, quando a gente fez essa pesquisa, e chamou logo a atenção de cara, porque 26%, eu me lembro o número exatamente, 26% dessas pessoas do Brasil, um caso nacional aqui, disseram que tanto faz. Pesquisa, uma conta tradicional, uma conta digital, por mim tanto faz. Eu abriria qualquer uma. Aí você, de novo, é o gerente de uma marca qualquer de banco. Você vai dizer, pô, 26% do Brasil é mais do que muito país no mundo aí, né? Então é uma demanda grande ainda. Ainda tem demanda. Né? Grande. Só que quando você ia lá no subconsciente, quando a gente foi lá extrair as informações, 90% das pessoas que disseram tanto faz não era tanto faz, elas preferem a conta digital. Então você já vê a primeira matada aí. As pessoas não sabem ou não conseguem verbalizar que elas preferem a conta digital. Então esse é o primeiro gap dessa pesquisa. E aí a gente identificou isso aí. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá atrás, extrair aquela história dos segundos e tal. A gente vai extrair quais são os atributos que fazem a pessoa abrir conta e como é que está a relação desse, por exemplo, vamos lá, para ficar bem claro. Vamos supor que os atributos que me levam a abrir conta sejam facilidade, preço baixo e comodidade. Facilidade e comodidade é até a mesma coisa. Facilidade, sei lá, e preço baixo. Vou colocar só esses dois. E aí você vai lá e entende. Tá aqui a conta tradicional, a conta digital. Em relação ao quesito facilidade e preço baixo, ele está mais linkado a qual? A conta tradicional ou a conta digital para essa pessoa que respondeu isso aqui? A gente vê um índice de associação fortíssimo com a conta digital. Sim. Ou seja, essa pessoa vai abrir conta digital. Ela pode nem saber ainda que ela vai abrir uma conta digital, mas ela vai abrir uma conta digital. É meio que uma previsão, sabe? Do que vai acontecer. Esse foi o primeiro recorte. E aí o segundo recorte, que é muito comum, que é o brand position, né? A gente vai pegar uma marca e vai comparar ela com os concorrentes. E aí a gente fez. E a gente consegue dizer, ó, no atributo X você tá ruim, no atributo Y você tá bem. Então, a marca vai ter esse mapa. Por que a gente é importante isso? Porque aí volta a história da eleição. Quando o seu adversário, seu candidato, o opositor, nesse caso da eleição, ou de uma marca, o seu concorrente, ela tá existe um atributo muito forte, ele tá muito enraizado, que ela é aquilo. Se você simplesmente fizer uma comunicação dizendo ela não é aquilo, quem é aquilo sou eu, além de a pessoa não acreditar com você, ela vai ficar com raiva de você. Que esse é o caso clássico da eleição. Então você tem que fazer uma estratégia de flanco, você tem que entender aonde você é bom e o seu concorrente é ruim. Olha o SWOT aí, olha os conceitos antigos. Sim, puro SWOT isso aí. Sim. Aonde você é bom, seu concorrente é ruim, tem a oportunidade de mercado, você pega as suas forças para aproveitar a oportunidade. Sim. Ponto. Tá. É a mesma coisa. É isso. A gente começa a dar nomes bonitos, digitais, high-techs. Empacota de outra maneira. Mas é aquilo ali, velho. Tá. A roda já foi inventada. Tá. Você está melhorando, trazendo mais ferramentas para você ter uma assertividade maior. Mas a roda já foi inventada. E aí, você consegue fazer, por exemplo, vamos votar o candidato. Aí o candidato A, vamos supor que a gente aqui está competindo para ser o próximo presidente. E aí eu sei que faz o que promete é um atributo que faz as pessoas votarem. Assim, quanto mais as pessoas perceberem que o candidato faz o que promete, mais elas vão votar. Ou em mim ou em você. E aí eu descubro que você é muito forte nisso. Eu não. Se eu chegar agora no meu guia eleitoral e dizer o Fábio não faz o que promete, a pessoa vai assistir e vai dizer assim, mentiroso. Além de não fazer o que promete, é um mentiroso. Que é o que aconteceu nos grupos familiares. Os atributos são muito enraizados. Você não tem como você combater aquilo que já para a pessoa já está enraizado. Até tem, mas você tem que começar uma mensagem subliminar. Não, mas é um outro caminho. Isso, não pode ser um caminho direto. Tá. Não pode ser direto. Cara, mas isso hoje, assim, até acho que isso foi tema também de outros papos que a gente teve aqui com os outros convidados, que é essa sociedade polarizada que a gente vive, né, hoje, assim, isso, e não só na política, né, a política ficou bem notória, mas quando a gente fala de marca mesmo, assim, da marca que é sustentável, ela bate na marca que não é, na marca que é comercial. O vegano bate no cara que come carne. Então tá sempre um batendo no outro e nunca tem um discurso aqui no meio. E aí você tem os fãs de um e os fãs de outro e eles ficam se batendo. Se engalfiando ali. E aí tem marcas que adotam essa estratégia, né? De pegar um lado extremo de alguma coisa e você vai receber ali algum tipo de hater e tal, mas você tem um grupo fiel que tá te seguindo ali, né? É um pouco isso que você tá dizendo, né? Assim, e assim, a gente tem que tomar, por mais que a gente como profissional de marketing, quem está nos assistindo profissional de marketing,
por mais que a gente entenda que as causas sociais elas são muito fortes, seja ela qual for, seja ela do homossexualismo, defesa dos animais, do ecossistema e outras da pobreza, enfim, das outras causas que a gente possa imaginar, a marca tem que se envolver com isso mesmo. Existe na minha visão, como ser humano, a marca tem que ter uma preocupação do ser social dela ali dentro daquele contexto, mas você tem que tomar muito cuidado como você aborda isso. Porque às vezes a gente tem um exemplo aí, eu posso falar aqui porque tá super atual, da Bud Light, né? Sim. Então, assim, você tem que tomar. Não que a causa não mereça, mas a forma como foi feita é um exemplo do mau exemplo. Sim. Foi, depois voltou atrás, então terminou sendo pior, Sim. porque ela não agradou nem um lado nem o outro. Sim. E aí ficou no limbo que tá resultando numa perda bilionária para a empresa. Porque aí, assim, é você fazer porque você tem convicção daquilo, ou você fazer só porque é na moda. Porque é isso. E eu acho que isso a gente está vivendo uma era de algumas marcas estão derrapando nisso, né? Às vezes entra, que nem agora teve em São Paulo a parada LGBTQ e mais, não sei se eu falei, e a mais. E aí tem marcas que só nessa época do ano faz alguma ação, mas não tem nenhuma política inclusiva, não tem nada disso. Às vezes até o contrário, né? E às vezes bate mal, né? Assim, né? E nem, porque é o que você falou, né? Aí você olha, pô, essa marca é mentirosa, né? Então é isso. É porque não faz parte do core dela. Sim. Aí voltando aquele exemplo do político, aí você pega o político lá, voltando que você é o cara que faz o que promete. Eu vou mudar até o exemplo, que é para um caso real. De um político que tinha que transmitir a imagem de que ele é competente. Ele tem capacidade para executar aquilo ali, que esse atributo era importante para as pessoas votarem nessa pesquisa específica. E aí esse político tinha isso péssimo, negativo, enraizado negativamente, sabe? Muito para baixo. E aí a equipe de marketing dele ficou doida, né? Assim, poxa, vamos fazer amanhã uma campanha dizendo que ele é o cara competente. Eu digo, não vai funcionar. Vocês têm que começar um trabalho de mudança disso gradativa. Então, o que foi que eles fizeram? Pega lá numa quinta-feira e coloca TBT do dia que eu estudei em Cambridge. Pô, o cara que estudou em Cambridge, a gente tem um senso comum de que esse cara é preparado, pode até nem ser. Mas o senso comum é que ele é. Então, né? você começa a construir uma informação sem dizer. Porque você não pode bater de frente. Aí entra o caso, de novo, a gente falou aqui da cerveja e de outros cases, de marcas que às vezes tentam transmitir uma imagem que não está ligada ao perfil do consumidor dela, que muitas vezes não está ligada a ela mesma, historicamente ela não é aquilo que ela está prometendo. A gente está vendo aí o dia do orgulho gay e tal, aí entra na moda, todos os Instagrams aí, entra a bandeira lá. Mas no decorrer do ano não No decorrer do ano, o gerente é homofóbico, eles não têm políticas inclusivas, enfim. Então, assim, as pessoas percebem isso. E quanto mais você fala uma coisa e faz outra, é a história da entrega, da satisfação. Quanto menos satisfeita a pessoa fica, porque você está prometendo uma coisa e entregando outra na praia. Você vai dizer assim, eu sou uma empresa altamente inclusiva lá, porque na parada gay lá eu faço todo o suporte para o pessoal, dou todo o apoio, etc, etc. Aí aquela pessoa se identifica com essa marca, porque é uma marca que atrai para a causa, seja ela da causa ou não, mas que acha interessante marcas que defendem a causa. Que são... E ela vai lá e diz, pô, agora eu vou virar um consumidor dessa marca, vou me aprofundar nessa marca. E aí chega lá, acontece tudo isso que eu falei. Então ela prometeu uma coisa, entregou abaixo, outra. vai ficar insatisfeito. E aí vai gerar duas coisas. Primeiro, a falta de confiança, ou seja, gera uma descrédito, uma desconfiança automática nas pessoas, porque a confiança está ligada à satisfação. E a segunda coisa que gera é que quando eu estudei marketing, você acha que também, existia nos livros, que uma pessoa insatisfeita, ela falava em torno de 7 a 10 pessoas, não era assim que estava nos livros? Hoje em dia, com rede social, isso é impossível. Impossível. Isso viraliza. Cara, isso é um número que você não... Você faz um vídeo, né, e aquilo... Cara, tem um amigo que ele tava em Manaus sendo maltratado, ele fez tem uma loja de departamento que esses dias aí teve um caso de racismo dentro ali, era um jogador de futebol, inclusive, gravou, e os próprios clientes já começaram a devolver as compras na hora, e aquilo viraliza e pronto, né? E acabou. Pra marca, né, como é que você gere uma crise dessa, né, que tá online ali, né? Acabou, né? Tá ao vivo o negócio. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter ao tentar defender uma causa. Porque, assim,
na minha visão, para você, é aquela história do brain, do posicionamento. As pessoas fazem muitas coisas de fora para dentro, né? Olha, tá na moda defender a causa LGBTQIA+, então vamos defender. Começa assim. Não é assim, a gente acha que dentro da nossa cultura, a valorização das pessoas, seja ela qual for, é importante, tarará, então vamos abraçar essa causa. Aí constrói uma ponte que é rasa, né? Que é totalmente inexistente, achando que as Sim. pessoas... Aí entra a história, que é uma das suas primeiras perguntas sobre o digital, e aí a gente, como consumidor, a gente ganhou esse poder que há 20 anos atrás a gente não tinha. Sim. A gente ganhou esse poder, que assim, em alguns pontos está exagerado nesse cancelamento, né? Que às vezes não dá o direito até do contraditório, da defesa. A gente tem visto aí vários casos de pessoas que foram canceladas digitalmente. É perigoso. Mas num caso como esse, você ganha o poder do cliente se defender em tempo real. Vai dizer, ó, tem nada negócio de causa aqui não, porque esses caras são homofóbicos até a morte. Sim. Entendeu? E aí você gera todo um descrédito, aí tudo aquilo neurocientífico que eu falei antes aqui. É bem complexo. Cara, assim, o tempo passa rápido. Já deu muito mais de 100 milhões de segundos, né? Milissegundos. Já passou faz tempo. Cara, assim, para a gente ir para os finalmente aqui, acho que tem assim, queria que você desse um depoimento pessoal seu, assim, de como bateu toda essa transformação para você como profissional, né? A faculdade que se fez lá atrás, que pouca coisa se usa, né? Não pouca coisa se usa, né? Mas os conceitos, mas você teve que se reinventar. Como é que foi esse processo aí seu que trabalhou em marcas ali no departamento de marketing, agência e tal, até cair, né, nessa área de neuromarketing, que é onde você apontou sua carreira hoje. Então, como é que isso bateu em você como profissional? E até um pouco hoje, como é que qual a sua relação com as redes sociais e tal? Você tem filho também ali, como é que você gerencia isso? Porque hoje o celular, né, é uma parte do corpo nossa, né? Assim, então tá tudo ali dentro. Como é que você lida com isso e essa transformação toda aí? Como é que bateu em você como profissional mesmo? Então, a gente sobre a transformação é engraçado falar da época da faculdade, porque eu me lembro que um dos primeiros cursos que eu fui, um dos primeiros, mas foi bem no começo da faculdade, era um curso sobre o Orkut. Tá. Era uma palestra sobre o Orkut, como o Orkut vender mais. Como vender mais esses 10. Como ficar rico usando o Orkut. Né? É isso aí. 10. A gente, naquela época, a gente tinha as comunidades de Orkut, né? Eu odeio não sei o quê, eu amo as comunidades e tal. E aí, eu sempre digo isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, que se a minha palestra tivesse sido como de repente engajar melhor no digital, estaria atual até hoje, né? Então, é aquela história, se lá o pessoal do bonde tivesse, se a empresa fosse uma empresa de transportes, ela estava aí até hoje, mas como era uma empresa de bonde... Você tem que ser mais amplo. Quebrou. Então, assim, você tem que entender de fato qual é o seu negócio, qual é o problema que você resolve, qual é a dor. E aí, nesse ponto, voltando à história, eu tive muita sorte, porque eu tive alguns professores que me fizeram... Minha história com marketing é meio engraçada, porque eu fazia outra coisa, nada a ver. E aí fui fazer um marketing lá por uma oportunidade de emprego na época, e me apaixonei, terminei largando o que eu fazia. O que você fazia? Eu fazia biologia. Que no fim das contas eu voltei para biologia, porque a neurociência tem tudo a ver com isso, né? Mas eu larguei a biologia porque me apaixonei pelo marketing, estava já no 3º ano da Universidade Federal lá. E todo mundo me chamou de doido e tal, mas me apaixonei justamente por a forma como professor, e por isso que eu tive essa sorte, que esse meu professor ele nunca me ensinou sobre ferramenta, ele me ensinou sobre finalidade. E aí a gente sempre se a finalidade continua a mesma, a gente está procurando sempre a melhor ferramenta para atender aquela finalidade. E então, assim, eu não sofri muito com essa transformação. Agora, assim, de fato, quando o digital entrou com força, né, assim, nessa última década especificamente, todos os profissionais de marketing tiveram que se reinventar, né? A gente teve que partir daquele lugar comum nosso que era fazer o trio Parada Dura, que era outdoor, TV e rádio, né? TV e rádio. Era a trinca ali, que era fundamental em qualquer campanha. E aí você começa... Tinha jornal e revista. Ainda, jornal e revista, E aí, enfim, aí você começa, no primeiro momento, você chegar para o seu diretor, ou quando eu trabalhei em agência, para você chegar para o cliente e convencer ele a tirar uma verba do jornal que ele lê todo dia de manhã para colocar no digital, que ele não sabia nem o que era isso. Eu nunca tinha entrado numa rede social na vida, foi complicado.
Mas é engraçado que muitas pessoas eu conheço até hoje, e hoje elas são super, assim, o digital hoje não tem mais o que falar. Não tem barreira Não mais. tem, nenhum. Tá incorporado, né? Tá no negócio já ali, incutido. E aí, desse ponto de vista, eu sofri pouco. Agora, assim, o que me levou ao neuromarketing especificamente foi justamente a história de achar que a pesquisa tradicional não era suficiente. Porque a gente tomava todo um caminho, naquela época, baseado no eu acho, muito baseado no eu acho, e muitas vezes na opinião do dono. Quem nunca fez aqui, quem é de marca e está assistindo, quem nunca fez uma campanha que botou a filha do dono, ou a sobrinha do dono até hoje, porque né? o cara queria que a neta dele tivesse no outdoor Sim. lá da escola, porque ele é dono da escola. Sim. E tem aquela história, né, de você contratar o outdoor, o espaço do outdoor, no caminho que o diretor fazia. Todo mundo fez isso. Porque se não tivesse o outdoor, aquilo ali tava no custo do marketing. Sim. Porque se o outdoor não tivesse no caminho, a primeira coisa que ele dizia, essa campanha não tá funcionando não, né? E que ainda, assim, hoje bem menos, mas era a barreira do quando você fazia o display no site. Não, mas eu tô no site e não tô vendo... Até hoje isso existe ainda. Ainda menos, assim, existe. Ou tem que fazer um print, né? Isso. Por que você tá dizendo que tá fazendo digital aí? Nunca chegou para mim. Nunca chegou para mim. Nunca chegou para mim em canto nenhum. Mas, enfim, e aí a gente ia para fazer pesquisa tradicional e ela dava uns resultados que eu comecei a desconfiar. Comecei a achar estranho. Digo, tem uma coisa errada aí. Foi quando a gente descobriu. Foi aí que comecei a me aprofundar, enfim, no começo do mestrado. Virar meu mestrado para fazer sobre isso. E aí cheguei na Split, enfim. E a gente começou a trabalhar. Então, assim, do ponto de vista de transformação digital, eu sofria muito para convencer, que é o que eu sofro hoje com a neurociência, para convencer as pessoas que isso faz parte de uma estratégia, vamos chamar assim, moderna, o que tem no estado da arte, que é up-to-date, né, do tema. E com relação à rede social, a minha relação com a rede social é casa de ferreiro, espeto de pau. Até fiz uma rima, né? Eu tô até me policiando, sendo obrigado, assim, um pouco a trabalhar mais o meu digital como pessoa física, porque como as pessoas me veem como speaker da Split, as pessoas tinham curiosidade de consumir sua vida, né? Que é um negócio meio doido, né? Ou você usar a sua rede para poder compartilhar conteúdo, né? Isso, mas mesmo assim você tem que fazer um mix, porque o cara não quer ver só conteúdo, ele quer ver você jantando, ele quer ver você jogando bola com seu filho. É difícil porque é um preço que nem sempre a gente está disposto a pagar. E é perfil também. Tem gente que tem esse perfil e tem gente que não tem, né? Assim, Eu sou um cara que gosto bastante de comunicar, gosto da aula, mas quando falo de vida pessoal, eu sou bem reservado. E aí eu tô sofrendo. Nesse ponto, eu tô sofrendo um pouco, porque eu sei que é necessário, eu tô mudando. Tem que criar um perfil, Felipe Speaker. Mas aí não rola, porque sei. fica meio fake, né? Eu sei que é uma brincadeira, mas fica meio fake. Então, sofro um pouco com essa necessidade que as pessoas têm de saber da sua vida. Mas isso a neurociência explica, é para criar uma relação de confiança. As pessoas confiam em gente, né? A gente confia em pessoas. E essa coisa hoje do conteúdo em vídeo, isso aqui, o projeto, né? É justamente para criar conteúdo, para gerar essas conversas e tudo, mas para a gente ter oralidade, né? Conversa com o vídeo ali, né? Porque hoje é o que as pessoas consomem. Assim, qual o percentual das pessoas que param para ler um artigo ali de 2, 3 páginas? Agora, se você fala 5 minutos sobre um assunto interessante, a pessoa vai assistir, né? É isso. E aí, com relação aos meus filhos, eu tento a gente sabe que a proibição não é o caminho, então a gente tenta policiar, né? Tenta travar, vamos criar assim algumas barreiras para a gente não entrar em furadas como, bicho, não é nem falar aqui sobre isso. Mas de novo, é muito difícil, né? São os nativos digitais essa turma. Sim. Eu me lembro que um dia a gente estava sem internet em casa e por um problema na rede lá do meu condomínio. E a gente ficou o dia todo sem internet e meu filho teve que, obrigatoriamente, assistir TV a cabo. Caramba, ele ficou revoltado com a história do comercial. Que ele tem que esperar lá 3 minutos e do tipo, que ele queria ir no banheiro e não podia dar pause lá no negócio, porque, assim, enquanto que a minha época, a sua época, a gente tinha que assistir o desenho naquele horário lá. Naquele horário. Sentava lá e vai começar a se perder, perdeu. Então, assim, outra coisa. A minha filha, tem uma filha minha de 3 anos, que ela não sabe o que não seja touch. Ela pega um computador que não é touch, ela fica na tela aqui, ó, tentando destravar, porque para ela não existe uma coisa que não é touch. É uma outra relação, né? Então, assim, a pesquisa tradicional não consegue mapear esse tipo de comportamento. Não consegue. Por mais que meus amigos de estudo de pesquisa tradicional, eles são pessoas sérias, eles tentam colocar filtros e filtros,
Mas não consegue, não tem como. A ciência já provou isso. Então você tem que. Ela não está descartada, mas o que a gente precisa entender é que ela é limitada. É diferente de descartada. Existe uma limitação, e para algumas coisas severas, para outras um pouco menor, mas que tá. Onde é que você quer? É aquela história. Vai chegar o neuromarketing, já chegou, na verdade. Está cada vez mais número de cursos, de palestras. Eu me lembro que quando eu ia dar aquela última palestra que a gente foi para a palestra junto, e a sala estava lotada lá, na sala pequena, relativamente pequena, estava lotada. Eu me lembro quando eu comecei a dar palestra, que o povo dizia, é o quê? Neuromarketing, o pessoal saía da sala. Tipo, o que esse cara vai falar aí de tubo de ensaio, de fumaça É saindo? outro. A realidade está mudando, as pessoas estão curiosas para entender o que é isso, como é que funciona, como é que eu uso isso no meu negócio. E aí, eu acredito que daqui para frente o caminho é esse. Você não precisa ser um neurocientista, você não precisa ser um neurocientista, mas você na sua empresa, você que está assistindo na sua empresa, Precisa saber os conceitos. Precisa saber. É como digital hoje. Você não precisa ser um cara fera de digital. Superar a ferramenta, mas você tem que saber para que serve, como é que ela funciona, como é que ela impacta no seu negócio. Sim. Isso aí vai ser a mesma coisa. Tá, e aí, para finalizar aqui, eu vou te fazer uma pergunta que te fazem ao final de cada palestra que você dá de cada aula. Fala algumas dicas aí para as empresas. 5 dicas. Para as empresas começarem a olhar para isso, assim, se tem um caminho, não vou para a gente fugir do lugar 5, não, assim, se existe algum caminho para as pessoas começarem a pensar nisso e talvez entender que isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Claro, custa dinheiro, né? Tem um custo, mas que não é um bicho de 7 cabeças, né? A primeira dica, a gente é muito perguntado sobre isso, especialmente pequenas empresas. Muita gente está assistindo aqui, trabalha com pequenas empresas e às vezes não tem orçamento para fazer uma pesquisa e tal. A primeira dica é o que não consumir. Então, não consumam, essa seria a principal dica, que você já está dando um grande passo. Existia um grande filósofo baiano chamado Padre Washington, que dizia assim, pau que nasce torto nunca se direita, né? Então, se você consome um produto desse, que vai lhe dar um caminho enviesado, você vai para lá. Você vai tomar a melhor estratégia do mundo, vai para ir para lá, não para ir para cá, não você deveria ir. Então, cuidado quando você pegar resultados de pesquisas tradicionais para emoção e para assuntos que sejam socialmente não aceitos. A chance de ter um viés ali é muito grande. Então, se você já tiver isso enraizado, já tiver isso massificado na sua cabeça, você já está um passo à frente. Depois, sobre consumir, tem muita coisa grátis hoje boa na internet. Existem vários institutos sérios. A própria Split Second, vou pedir para vocês colocarem aqui A gente vai colocar os arrobas. Os arrobas e tal. A própria Split Second publica muita coisa. No LinkedIn tem muita coisa boa, tem muita gente séria do Lindstrom, os livros, né? Acho que a lógica do consumo. A lógica do consumo. Ó, eu indico basicamente 3 livros que eu acho fantásticos assim e muito bons. Eu começo sempre a indicar a lógica do consumo porque ele é muito gostoso de ler e ele tem uma linguagem mais simples, acessível para quem está começando. Depois lê o Pense Rápido, Devagar, do Daniel Kahneman, um cara que é prêmio Nobel aí. Esse é bom também. E O Ruído. Esses 3 livros já dão uma base muito boa sobre o neuromarketing. Depois tem o IBN, Instituto Brasileiro de Neuromarketing, que tem muita coisa boa. A Split, tem muita gente boa aí na rede social. Só cuidado com os 7 passos, 8 estágios. Eu acho que assim, isso vale para qualquer tipo de conteúdo, né? Sempre que vem com fórmula pronta, né? Ou 10 dicas para isso, ou fique rico, tem que fugir um pouco dessas coisas, porque tem outras maneiras de você. Mas sabe qual é o agravante da neurociência? É porque muitos desses 3 dicas de sei o que funcionam. Não, assim, Só que você vai enganar o cara. Porque você não vai construir. Eu digo que é raso, né? Isso. Talvez seja uma introdução para você saber mas não que aquilo vai ser, né? Vai seguir, aquilo vai ser uma verdade absoluta, porque a gente acaba ficando frustrado, né? Depois, isso, né? Exatamente. Sobre essas coisas. Cara, faltou alguma coisa a gente dizer sobre neuromarketing assim? Bom, se faltou, é um pretexto para você me convidar de novo. A gente faz uma parte 2 aí. Felipe, obrigado, cara. Veio direto de Maceió aqui, né, pra gente. Chegou ontem aí, mas obrigado, cara, pela participação. Acho que foi muito rico aí o conteúdo. Cara, tinha muita coisa que a gente poderia ficar falando aqui, mas acho que fica aí, né, um gosto de quero mais pra gente, de repente, fazer um outro papo assim. Quem tiver interesse, segue lá nas redes sociais, faz perguntas. Muita gente me faz perguntas, especialmente pelo LinkedIn. A gente tenta responder todas. Se alguma coisa aqui ficou na dúvida sobre o seu negócio especificamente, manda pergunta lá pra gente que a gente vai, na medida do possível, responder. A gente vai colocar os arrobas do Felipe aí. Obrigado, cara, pela presença. Encerrando aqui o episódio 4 aqui do 100 milissegundos.
Foi muito bacana aqui esse tempo com o Felipe e a gente volta aí logo mais. Um abraço, valeu.